E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Ruana Labres, do canal Minha Mãe Tem Alzheimer, presentes também no Facebook e no Instagram como @ruana.labres, cuidar de quem cuida. Eu tô aqui para falar sobre um novo tema, um tema que diz respeito ao estresse do cuidador diante da fase terminal de uma demência, principalmente de um Alzheimer, que 70% dos casos de demência é Alzheimer. É complicado? Morte é a única certeza que todos nós temos, que um dia iremos morrer. E o Alzheimer não é diferente. No Alzheimer, nós sabemos que o Alzheimer não mata, ele fragiliza a pessoa. Os neurônios, eles acabam de tal maneira morrendo que a pessoa é como uma vela. Ela vai diminuindo até se apagar lá no finalzinho. É um processo que não é rápido. Na verdade, nós começamos a saber dessa morte a partir do momento do diagnóstico. Vai levar anos ainda, porque tem um longo caminho a ser percorrido. E a morte é um processo natural do ser humano e de todos os animais, plantas que existem. Uns precocemente, outros por acidentes, outros por doenças mais sérias, outras por velhice. E algumas pessoas abordam o tema da morte de uma maneira mais tranquila, falam sobre a morte de uma maneira mais realista. Vai acontecer. E o que nós podemos fazer até esse momento chegar? Isso se chama cuidados paliativos. É procurar dar o máximo de conforto que puder, fazer com que a pessoa não sinta tanta dor e ofertar qualidade de vida. A fase terminal pode durar 1 ano ou mais, um pouco. Tem casos que duram até 2 anos. Geralmente depois que fica acamado e começa a ter todas aquelas infecções repetitivas, como pneumonia, infecção de urina, fecal, começa a criar escaras, quer dizer, precisa fazer colocar uma sonda de alimento, ou entra para o oxigênio, fica deitado muito tempo na mesma posição e você precisa virar o tempo todo por causa do surgimento de úlceras de pressão, as famosas escaras. Então, quando chega a esse ponto, a família precisa começar a se preparar, que o momento da partida está ali, virando a esquina. E isso leva a família ou o próprio cuidador a um estresse profundo, porque não se aceita a morte na nossa sociedade. Nós negamos e não queremos enxergar que isso vai acontecer sim. Uns mais rápidos, outros nem tanto. A morte um dia chega. Apesar que eu estou falando em morte, mas morte é quando você sofre um acidente e morre repentinamente. Agora, falecer, sim, é o termo exato. Todos nós iremos falecer um dia. E o familiar que está cuidando de alguém nessa faixa, nessa fase, precisa procurar um psicólogo, precisa procurar um terapeuta, precisa conversar, colocar os seus medos para fora, suas ansiedades, angústias, precisa se cuidar para quando isso acontecer, saber lidar. Apesar que a gente nunca está pronto para a morte ou falecimento, o termo que você achar melhor, mas eu gosto de usar partida.
Imagina uma situação de um casal de idosos que um cuida do outro e o momento está próximo e um deles não consegue perceber isso. O que cuida não consegue perceber isso. Que o seu companheiro está cada vez mais debilitado, ou companheira. Geralmente, as mulheres vivem, em média, mais 7 anos que os homens. Então, existem mais viúvas que viúvos. E tem todo aquele estresse burocrático pós-morte, que começa pelo momento do óbito. Reconhecimento de corpo, documentação, enterro, velório, né? Depois tem a parte financeira, burocrática, se a pessoa deixou algum bem ou não, e toda aquela coisa que você tem um prazo muito curto para resolver. Isso pode deprimir, criar angústias, sentimentos negativos na pessoa. Então, falar desse momento é importante, sim, para começar a nos preparar. Eu sempre falo que no momento da entrega, aquele momento que o médico diz assim, já fizemos de tudo. Agora é questão de horas ou de dias. E aí? É a hora da despedida. Então, se você puder fazer isso, fazer essa entrega, se você é uma pessoa de fé, você vai liberar essa pessoa para esse momento. Ele é doloroso e libertador ao mesmo tempo. E nesse momento eu costumo dizer que é muito importante, mais para o cuidador do que a pessoa que está ali nos cuidados paliativos, geralmente já com todo aquele equipamento para facilitar a sua partida sem dor. Com respirador, com sondas, com controle de batimentos, com morfina, para não sentir e poder partir. E esse momento é importante, você liberar e se despedir. Em breve eu vou estar fazendo uma série de pequenos vídeos que a gente vai estar conversando justamente sobre isso, também incluindo. E vai se chamar essa série do começo ao fim, onde eu vou passar por todas as etapas e fases com um único objetivo: para vocês conhecerem um pouco mais o Alzheimer, conhecerem um pouco mais o que pode e o que não pode acontecer. Porque ele é básico no seu beabá, com algumas pequenas alterações, dependendo muito do tipo de pessoa que você está cuidando, a idade, a resistência física e etc. Então, isso aí vai acontecer agora em novembro. Bom? Eu sou Ruana Labres, se inscreva no meu canal e vamos que vamos!